porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, e nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu, e somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Por fim, uma das grandes tragédias da humanidade, que tem a ver com o pecado, são as doenças e a morte. Eu tenho uma triste notícia para você. Você não vai gostar de ouvir essa notícia. Você vai morrer. Pode falar para quem está perto de você, você vai morrer. Espero que não seja hoje. Mas não é verdade? A única certeza que a gente tem aqui, antes da volta de Jesus, é que quem nasceu vai morrer. E você lembra do que a Bíblia falou lá para Adão e Eva, que no dia que comesse daquele fruto, certamente eles morreriam. Muito tempo eu fiquei pensando, por que eles não morreram imediatamente? E aí uma vez eu estava pensando sobre isso e eu fiquei tão cheio de graça de Deus, quando me veio à mente a seguinte resposta: é porque Deus ama tanto, tanto o homem, que se ele tivesse cumprido a sua promessa imediatamente, não haveria mais humanidade. Por isso ele deu um tempo, e nesse tempo a gente gera filhos, e a humanidade existe, mas essa promessa se cumpre. Mas tem algo tremendo que o Senhor está prometendo e que só pode vir através do Senhor Jesus para a nossa vida. Ele está prometendo que vai chegar o dia em que a morte não vai existir mais, e que um dos sinais de que Ele vai cumprir, entre tantos outros sinais, que Ele está cumprindo essa promessa, é que na vida da gente, a gente vai passar por momentos que nós sentimos a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa carne doendo, nós vamos sofrer, vamos passar por tantas coisas, mas aqui ainda, antes da vinda de Jesus, o Senhor, apesar de todas as revelações da nossa finitude, da nossa impotência, apesar de todas as contradições da nossa vida, porque nós fomos criados para a eternidade, Ele revela gotas da sua graça como sinais de que Ele vai um dia cumprir a sua promessa. E todos quantos morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados e terão vida eterna com Ele, para viver tudo quanto Ele prometeu aos que creram no seu nome. Mas Ele dá sinais, e é por isso que nem todas as doenças são curadas, porque no dia em que todas as doenças forem curadas, não vai haver mais morte. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Então, enquanto a gente viver aqui e a morte existir, vai haver doença. Você vai perguntar, mas por quê? A doença é com criança, é com velho, é com adulto, é com o ser humano que tem no seu DNA a essência da morte. E isso só vai ser resolvido definitivamente na volta de Jesus, quando Ele vier. E então a promessa de Deus que está lá no Apocalipse, em vários textos da Bíblia, é que não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor. Por quê? Porque Ele aniquilou o último inimigo, que é a morte, quando Ele vier buscar todo o seu povo. Mas enquanto a gente está aqui, Ele vai revelando sinais da sua graça. E é por isso que a gente ora por cura. Não é porque todo mundo vai ser curado, porque vai ter doença nessa vida. E mesmo a cura que Deus revela hoje,
amanhã você vai ter outra doença, querido, porque o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Mas Deus, no meio do seu povo, começa a revelar gotas da sua graça. Por que a gente orou aqui agora por tanta gente? Porque eu creio num Deus de misericórdia, e por causa do sangue de Jesus vertido na cruz, por causa do poder redentor dele, por causa do amor dele, ele começa a derramar no meio do seu povo sinais. E esses pequenos milagres ou grandes milagres são sinais de Deus dizendo: vou cumprir todas as minhas promessas que fiz a respeito da eternidade. E é muito interessante como Deus faz isso. Às vezes eu me perguntava assim: Senhor, por que a gente ora para uma pessoa e ela é curada? E eu já vi coisas acontecerem extraordinárias. Eu estava numa festa um dia, o Senhor falou assim, numa festa de casamento, Ele falou assim para mim: levanta, vai naquela mesa e ora por essa senhora. Eu sabia que essa senhora estava doente, que ia fazer uma cirurgia no começo da outra semana. Vai lá. Eu falei: Senhor, eu estou numa festa de casamento, como é que eu vou orar lá, no meio dessa confusão toda? Estou mandando, vai lá. E naquela hora eu fui e falei: olha, senti no meu coração o desejo de orar por você, sei que você vai fazer uma cirurgia tal dia, mas eu quero orar por você. Impus as mãos, senti a graça de Deus fluir, e aquela senhora foi curada. Aquele dia eu não vi nada, nem ela viu. Ela foi para o hospital e ela tinha que fazer uma marcação, fazer um exame para fazer a marcação do local exato da cirurgia. E quando os médicos foram fazer aquela marcação com as imagens, não acharam mais nada para ser operado. E eles olhavam o exame anterior e olhavam esse, mas o que aconteceu aqui? Naquela hora, naquela festa, o Senhor fez aquele milagre. Mas eu já orei para muita gente e não foi curado. Eu já orei por mim. Essa semana eu tive cólica renal. Você já teve cólica renal? Dói. E eu dizia: Senhor, tenha misericórdia. Está doendo um pouquinho até agora. Eu não tenho a resposta para isso. Mas eu tenho uma questão muito interessante para você. É que Deus marca a nossa história com sinais da sua graça, para que a gente creia em todas as promessas dEle. E uma das coisas mais difíceis, às vezes, na vida do cristão, é permanecer crendo em todas as promessas que Deus faz na nossa vida. E então Deus vai marcando a nossa história, e vai marcando a história de pessoas próximas a nós, e vai dizendo: filho, continua crendo que sou eu que tomei o teu lugar na cruz, carreguei sobre mim os seus sofrimentos e as suas dores, sou eu que vou te dar uma nova vida, sou eu que vou te ressuscitar, sou eu que vou te levar para morar no meu céu. E Ele vai marcando. E algumas vezes Ele revela esse poder de maneiras tão extraordinárias, e a gente escuta isso no mundo todo, milagres extraordinários, para que a fé seja confirmada. A Bíblia diz que esses sinais se seguiriam para que confirmasse a mensagem do Evangelho. Eu não quero dizer para você que todo mundo vai ser curado, porque isso só vai acontecer quando a morte, o último inimigo, for derrotado e Jesus voltar. Mas eu quero dizer para você que eu vou orar para Jesus fazer algum milagre hoje, porque Ele prometeu que Ele pode, e que Ele quer, e que Ele vai abençoar, e que esses serão sinais da graça dEle na nossa vida. E então eu insisto, e eu bato na porta, porque a promessa de Jesus foi essa: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. E não tem nada grande demais ou difícil demais para Ele. Ainda que a maior de todas as bênçãos não seja uma cura,
porque eu vou ser curado dessa enfermidade e amanhã vou ter outra. E um dia eu vou morrer. Pode dizer para quem está perto, você vai morrer um dia. Mesmo que tenha sido curado de alguma coisa. E sabe o que é que eu preciso? Eu preciso desse Cristo profetizado lá por Isaías, como Senhor da minha vida. Eu preciso desse Cristo como meu Salvador. Eu preciso desse Cristo como aquele que carrega as minhas transgressões, desse Cristo que carrega as minhas iniquidades, desse Cristo que carrega comigo as minhas dores. Há um trecho no Velho Testamento que me impressiona, ele diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro a razão delas. Eu preciso de Jesus, autor e consumador da minha fé.